Capítulo 66. Rumo às supremas ascensões biológicas. Eis a técnica do desenvolvimento do psiquismo, que culmina na gênese do espírito. Escavando no subconsciente, achareis todo o vosso passado, que ressurge nos instintos e tendências, nas simpatias e antipatias. Que outra coisa vos poderia ter construído, repletos de conhecimentos instintivos gratuitos, senão vosso passado? Como poderia o germe da vida contê-los e depois, a um dado momento, desenvolvê-los prescientes e proporcionados ao ambiente, senão por uma restituição? Que processo de descentralização cinética seria esse se não tivesse sido precedido, como estabelece a lei de equilíbrio, por um processo correspondente e proporcional de concentração cinética das qualidades adquiridas através de vidas e experiências? Existirá um único fenômeno no universo que vos autorize a acreditar na possibilidade de algo diferente disso, dando-vos subsídios para negar a lei de causalidade, de proporção, de equilíbrio e de justiça? Olhai para vós mesmos e encontrareis um abismo. Dentro de vós existe uma zona mais profunda, que corresponde aos instintos mais estáveis, na qual se agitam os impulsos fundamentais da vida, tal como ela se definiu em suas fases mais remotas. São sobrevivências abissais, obscuras, da vida primordial protoplasmática, as quais ainda se agitam nas fibras íntimas de vosso organismo. São instintos de conservação, defesa e reprodução, os quais, por vezes, explodem de inopino em vossa consciência, provindos de uma zona de mistério que desconheceis, como resultado da maturação de um ciclo com lei e vontade autônomas, que progride de modo independente de vosso conhecimento ou vontade, a exemplo do instinto do amor que explode na juventude. Tudo que existe traz escrita em si, desde antes de nascer, a sua própria lei. Cada fenômeno está completo em seu princípio, mesmo antes de sua manifestação. Há zonas de trevas que vos desalentam e para as quais preferíeis nem olhar. No entanto, sois atraídos por elas e procurais em vão interrogá-las. Trata-se do vosso passado. Mas tudo pode sempre ser consertado. Há luz para todos no superconsciente. A febre da evolução, a insaciabilidade de vossa alma são forças irresistíveis e universais que impelem cada vez mais para o alto. A lei de progresso exige a contínua dilatação do psiquismo. A evolução é irresistivelmente lançada na direção do superconsciente, avançando para o supersensível. Recordai que vossa consciência é apenas a dimensão de vossa fase de evolução, alfa, e que vosso inexorável caminho, deslocando-vos de fase em fase, vos leva de dimensão em dimensão para o superconsciente intuitivo e sintético, do qual já falamos. Nas fases inferiores que já percorrestes, gama e beta, o ser existe normalmente sem consciência, qualidade aí ignorada, assim como agora ignorais a dimensão do superconsciente. O estado de consciência é um fenômeno em contínua elaboração construtiva ou destrutiva, conforme o trabalho escolhido e executado por vós,
esteja dirigido para a construção ou a destruição ao longo do caminho da evolução, que em vosso nível alfa é progresso moral e psíquico. Quem fica ocioso estaciona. Quem pratica o mal desce e arruína o próprio eu, destruindo a luz de sua compreensão. Quem trabalha no bem sobe e expande-se a si mesmo, criando a própria riqueza de concepção e potência da alma. Punição e prêmio são automáticos e inexoráveis. Assim, a dor, excitando as reações do espírito, é agente de ascensão para as fases e dimensões superiores. Passarão as formas materiais da vida, passarão povos, civilizações, humanidades e planetas. Mas o suco de todo esse imenso trabalho, que jamais é inútil, será recolhido por um herdeiro, a alma. A insaciável e eterna mutação das coisas produzirá um resultado que não será perdido. Assim como o campo dominado no âmbito do consciente avança continuamente, também o limite sensório desloca-se progressivamente. O super-humano torna-se humano, o superconsciente torna-se consciente, o inconcebível torna-se concebível. A consciência adquire então uma nova dimensão. O meio material requinta-se e sutiliza-se até atingir sua desmaterialização, até que o princípio espiritual se destaque dele e aporte em outras praias, levando consigo, em sua construção terminada, o suco da destilação de todo o passado vivido. Observai como, desde vossa fase, já se inicia esse processo de separação e desmaterialização. Na exteriorização dos meios da vida, o animal fica preso ao utensílio, que permanece parte indivisível de seu organismo. A história natural do homem é apenas a repetição do mesmo processo de projeção de órgãos, porém num nível mais alto. Por isso as formas, os sistemas e as perspicácias se assemelham, mas com uma diferença substancial. No homem realiza-se a separação entre o organismo e o utensílio. O utensílio mecânico, assim como o orgânico, também é a expressão da íntima vontade de ação. Porém, o meio que no animal está organicamente fundido ao corpo, não é mais parte integrante no homem, destacando-se dele. Através da construção de um único utensílio, a mão, guiada pela inteligência, o homem pode fabricar para si utensílios de toda espécie. À proporção que o centro psíquico se agiganta, os meios de sua expressão transformam-se, multiplicam-se e requintam-se. Os órgãos tornam-se meios de expressão da vida psíquica. As funções físicas inferiores são confiadas aos utensílios mecânicos. Os órgãos animais, não sendo mais utilizados, tendem a se atrofiar. No entanto, o incessante empreendimento cria outros continuamente, nos quais a evolução do utensílio orgânico continuará a se desenvolver, expressando um psiquismo cada vez mais complexo. O próprio desejo intenso que criou o órgão encontra agora formas múltiplas de manifestação, proporcionadas ao novo poder do psiquismo motor. A função desenvolve o órgão e as qualidades cerebrais, fazendo predominar no homem a manifestação da evolução psíquica como prosseguimento da evolução orgânica, que
que passa para segundo plano, suplantada pela evolução dos produtos da inteligência. Assim, o homem afasta-se cada vez mais da forma animal, numa contínua desmaterialização de funções, que leva a uma progressiva desmaterialização de órgãos. A vida do homem concentra-se cada vez mais na função psíquica diretora, que ele assume como sua nova natural especialização. Eis a íntima e maravilhosa técnica pela qual a evolução produz a transformação da matéria na fase vida. Quando considerardes essas transmutações em sua íntima estrutura cinética, elas não mais vos parecerão absurdas. Nesta fase, os movimentos vorticosos já transformaram a estrutura atômica num sistema mais sensível e suscetível de infinitas modelagens. A maleabilidade do material protoplasmático permite um inexaurível e profundo transformismo, dando-lhe a possibilidade de chegar já plasmado às mais variadas formas de tecidos e órgãos. Num sistema tão sensível, o desejo intenso, a vontade decidida proveniente do íntimo, constitui fator psíquico que tem força criativa. Considerai os fenômenos causados pelas impressões maternas e notai o poder ideoplástico que as funções psíquicas da mãe têm sobre o feto. Cedo ou tarde, a forma acaba obedecendo ao impulso íntimo e o expressando. Aí está a técnica evolutiva desse fenômeno da construção de órgãos por projeção ideoplástica. Da zona latente, mergulhada nas trevas, fora da consciência, emerge, sacudido pelo choque das forças ambientais e impulsionado pela lei da evolução, o germe de uma nova necessidade, que no centro psíquico assume a forma de desejo ou força-tendência, a qual conduz à sua realização. Do desejo surge a tentativa, a ação orientada para a realização. Entra-se assim na fase do consciente, constituída de trabalho, atividade e conquista. Com o despontar de tal realização, forma-se então, de um lado, a sua função, que se reforça e, por sua vez, define sempre mais o órgão, o qual, de outro lado, mediante uma série de contínuas experiências, equilíbrios e ajustamentos, adapta-se às resistências do ambiente e ao impulso interior, entre os quais constitui o traço de união. A progressiva atividade funcional plasma para si mesma o instrumento orgânico, como sua expressão cada vez mais legítima. A definitiva constituição do órgão estabiliza a função e estabelece uma série de experiências, de cuja repetição constante nascem aqueles automatismos que vimos assinalarem a fase de assimilação completa, com a dilatação do psiquismo do ser. Automatismo significa qualidade adquirida, nova capacidade acrescentada à natureza do indivíduo, novo instinto, nova experiência. Com isso, realiza-se a evolução. O resultado deposita-se e é definitivamente assimilado como nova camada em torno do núcleo precedente do psiquismo, sendo deixado assim fora da zona da consciência, que realiza o trabalho. Assim, a evolução avança em direção à conquista do ultraconsciente,
que percorre a fase de consciência e, uma vez completada sua assimilação, passa para o subconsciente. Por meio da evolução, a zona do consciente é submetida a um deslocamento contínuo, que vai do subconsciente para o superconsciente. Assim, a zona móvel de trabalho, progredindo em seu caminho, cobre uma faixa cada vez mais ampla do subconsciente, onde estão armazenadas as aquisições definitivas, indestrutíveis na eternidade. Como resultado do constante esforço psíquico da vida para realizar a assimilação do superconsciente, ocorre um contínuo crescimento do núcleo subconsciente por meio da hereditariedade, do crescimento e da reconcentração cinética na fase de germe, processo que encontrais na vida das formas orgânicas. Assim, também o campo de trabalho ascende cada vez mais alto, ampliando-se e tornando-se mais rico e poderoso. Paralelamente, a matéria, expressão de tudo isso, experimenta mudanças profundas. Vimos que o trem eletrônico da onda dinâmica degradada incide inicialmente sobre aquelas unidades atômicas com estruturas planetárias mais simples, como se verifica no círculo da vida, onde são introduzidos de preferência os corpos simples, de peso atômico baixo. Ora, esse fenômeno constitui apenas o início do processo de desmaterialização da matéria. Quando o vosso novo turbilhão vital tiver investido toda a matéria até os pesos atômicos máximos, quando o trem eletrônico tiver penetrado todos os movimentos planetários atômicos até as suas formas mais complexas, e assim os tiver transformado em movimentos vorticosos, deslocando e reconstruindo em equilíbrios mais complexos todas as órbitas, até aquelas de 92 elétrons do urânio, então Alfa, o psiquismo, terá penetrado e permeado toda a matéria, que irá se desmaterializar, deixando assim de existir como tal. Desse modo, a matéria terá sido arrastada mais para frente pela energia, sua filha, alcançando uma fase evolutiva superior, e todo o movimento da substância continuará de forma imaterial, sem que nada da matéria, em sentido absoluto, tenha sido criado ou destruído. Terá ocorrido apenas uma transmutação íntima, que leva a substância a um novo modo de ser, supermaterial e superdinâmico, superespacial e supertemporal, no limiar de novas dimensões. Assim, a evolução volta atrás para fazer os instrumentos de seu trabalho evoluírem. É desse modo que ela, por meio do fenômeno da vida, vai desmaterializando a matéria até alcançar o espírito. O princípio dinâmico veste-se de formas cada vez menos densas, que vão sendo refinadas, sensibilizadas e desmaterializadas pela evolução. Os órgãos, utensílios da vida, destacam-se e o organismo sutiliza-se. De tudo isso, permanece o profundo e imenso trabalho da vida, essa poderosa central psíquica que domina, comanda e dirige todo o mundo, orientando-o para as fases superiores de consciência e de evolução, ainda ocultas para vós no inconcebível. A evolução chega, assim, aos mais altos níveis de vosso universo. Agora podeis compreender
todo o significado da evolução. Em seu conceito mais profundo, a evolução é a libertação do princípio cinético da substância. Trata-se de um processo ascensional que ocorre por meio de uma profunda respiração, na qual se alternam e se apoiam mutuamente duas fases: a da concentração cinética das experiências da vida no germe e a da descentralização cinética do germe na vida. Por isso, a evolução se exprime através de uma constante superação de limites, como observais no progresso das dimensões. Com a evolução, o ser liberta-se cada vez mais dos limites do determinismo físico, que ao nível da matéria é geométrico, inflexível e idêntico em todos os lugares. Dessa cadeia de domínio absoluto da matéria, a vida vai se libertando com seu crescente psiquismo, que constitui a nova causa sobreposta àquela decorrente das leis físicas. O animal já adquire uma liberdade desconhecida no mundo físico. Chega-se assim ao reino humano do espírito e além, onde o livre-arbítrio afirma-se definitivamente. A lei do baixo mundo da matéria é determinismo, a lei do espírito é liberdade. Através da evolução, realiza-se a passagem do determinismo ao livre-arbítrio, que é a expressão de uma amplitude maior na possibilidade de movimento, determinada pela gradual reabsorção do determinismo, em correspondência à progressiva manifestação do princípio cinético. Matéria, energia, vida e espírito são apenas a expressão da mudança desse movimento para uma forma cada vez mais evidente e mais livre, regulada por uma lei mais complexa, na qual os equilíbrios, sempre mais flexíveis, podem se fazer e se desfazer em combinações mais sutis e renováveis, num dinamismo crescente, no qual desaparece a estase do determinismo. Isso significa libertar-se progressivamente dos limites dos sistemas cinéticos fechados, através de uma contínua ampliação das possibilidades de combinações e de escolhas. A constante renovação permite atingir o equilíbrio por um número sempre maior de caminhos. Agora podeis compreender como o homem, em sua jornada evolutiva, caminha da matéria ao espírito, levando consigo os dois extremos, determinismo e livre-arbítrio. Podeis agora explicar este incompreensível conúbio, resolvendo filosófica e cientificamente uma questão que sempre vos pareceu encerrar um insolúvel antagonismo. Para compreender esses dois termos, é necessário não mais opor um ao outro na forma de dois casos extremos, imóveis e absolutos, como sempre fizestes, mas sim coordená-los no relativo, unindo-os com o conceito de evolução, onde eles se movimentam como duas fases sucessivas, como dois pontos de uma escala. Considerado em seu aspecto de matéria, o homem é determinismo, sendo essa a sua lei, enquanto ele se movimenta nesse campo de absoluta e férrea necessidade. Quando, porém, o homem age como espírito, ele se sente e é perfeitamente livre nesse campo. No mundo psíquico, desaparecem as leis físicas e, portanto, inexiste o determinismo inerente a essas leis.
Assim, o homem somente é livre, dominando e superando tudo, no campo das motivações, em seu espírito, a única potência que emerge livre num mundo de fatalidade. No campo das realizações, porém, o homem não é igualmente livre, porque aí seu caminho é sempre restringido pelo inviolável determinismo físico, ao qual cada ato seu está, em maior ou menor grau, sempre submetido, não podendo ser torcido, mas apenas secundado e guiado para seus fins. Ao longo deste nosso caminho racional, as vias da biologia desembocam na ética. Só existe responsabilidade onde há liberdade. O desenvolvimento do princípio cinético, evoluindo no sentido da liberdade, transforma-se em progressão de responsabilidade, mas de responsabilidade relativa, estritamente ligada ao grau de evolução e, portanto, ao nível psíquico e ao grau de conhecimento do indivíduo. Assim, o animal, pelo fato de se mover num jogo mecânico de instintos e estar submetido a um determinismo exato, não peca, pois não pode e não sabe abusar como faz o homem. Liberdade, escolha e responsabilidade existem apenas na fase superior da consciência e de suas formações, mas não na fase do instinto, na qual os equilíbrios estão estabilizados no determinismo. O livre-arbítrio, constituindo um novo equilíbrio, mais ágil e instável, requer na sua direção uma consciência nova, superior, desnecessária ao animal, mas indispensável ao homem. Não há perigo maior que uma liberdade sem controle, pois isso pode levar a toda sorte de abusos, que de outra forma seriam impossíveis. O determinismo está embaixo, por isso as consciências mais presas à matéria têm menos liberdade, quando comparadas àquelas que, evoluindo, emanciparam-se da fatalidade destas leis inferiores. É justo que somente a uma sabedoria maior possa corresponder uma liberdade maior, e que essa liberdade implique, por sua vez, numa responsabilidade maior pela gravidade de perigos e de consequências. Assim, o livre-arbítrio é relativo e gradual, evoluindo com a consciência. A responsabilidade das próprias ações é relativa e progressiva. Na matéria existe escravidão, no espírito estão os caminhos da libertação. Final do capítulo 66.